Moisés era um hebreu. Contudo, ele foi criado longe do judaísmo. Por quê? Quando ele nasceu, havia um decreto no Egito para que todos os homens e mulheres nascidos daquele período para frente fossem sacrificados. Inclusive diz a palavra que o rio, o Mar Vermelho, ele chegou a ficar vermelho, assim, de tingir com o sangue das crianças que eram sacrificadas naquele mar. Pois os egípcios tinham medo que os hebreus crescessem em tão grande número que uma guerra civil acontecesse e eles acabassem derrubando o governo do Egito. Então era um controle populacional. A mãe do Moisés, desesperada porque estava grávida, se escondeu durante toda a gravidez, teve o Moisés, envolveu ele em tecidos como se fosse um egípcio, colocou ele num cesto, uma canastra, não sei exatamente o que, e ela colocou ele no rio. E deixou que naquele rio, aquela criança fosse levada para que alguém encontrasse aquela criança e cuidasse dela. Imagina o sofrimento dessa mãe, não é? Ter que entregar o próprio filho, nem para um desconhecido, ter que pôr num cesto e torcer para alguém encontrar. Porque se alguém pegasse ela com aquela criança ia ser morta, sacrificada. E diz a palavra que a irmã do faraó não podia ter filhos. E ela estava se banhando com algumas amigas, quando ela viu esse cesto vindo pelo rio. E aí vem o nome Moisés. Por quê? Moisés significa presente de Deus. Ela pegou aquela criança e ela disse: os deuses me enviaram o filho que eu não podia ter. E o Moisés cresceu, né? O Moisés se desenvolveu, foi formado todo em uma educação egípcia. Por isso que quando ele foge, se torna um pastor de ovelhas, porque ele não queria saber de Egito, não queria saber da sucessão do trono do Egito, ele não queria saber nada de faraó, nem de deuses, nem de regra, nem de nada. Ele se esconde, ele arruma um outro nome, ele vira um beduíno, começa a cuidar de ovelhas, ele ouve aquela voz vindo da gruta, ele fica intrigado com aquilo. Por quê? A voz chamava ele pelo nome Moisés. Ele não usava mais esse nome. Ele dizia: quem que me conhece? Quem que é essa pessoa que sabe o meu nome? Quem que é essa voz que está me chamando? Será que é alguém do Egito? E ele, desesperado, vai atrás ver aonde vinha a voz, até que ele entra na gruta. E lá estava um arbusto que queimava, mas não se consumia. Uma chama azulada, como a do fogão, que não era conhecida. A chama sempre era vermelha, era de combustão. E aquela chama queimava, quer dizer, ele via a chama, mas o arbusto continuava verde. Aquilo intrigou ele. E a voz vinha dali, daquela chama. E Deus disse: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo. É o santuário de Deus, é o santo dos santos, é o altar. E então Moisés tira as sandálias, se ajoelha diante daquela voz e diz: quem é você? E Deus disse para ele: eu sou aquele que sou. E é interessante, porque se ele dissesse: eu sou o Deus dos hebreus, ele nem sabia que era hebreu. Se ele dissesse: eu sou Yahvé, que falou com Abraão, Isaac, Jacó, talvez ele não ia dar a mínima, ia falar: esse povo seu aí está tudo escravizado, acho que você não é ninguém. Os deuses do Egito são muito mais fortes que ele.
E Deus diz: você vai libertar o meu povo. E como Deus faz esse convencimento? Porque Deus vai mostrando a autoridade e o poder dele sobre o Egito. É por isso que vem as pragas. Não é porque Deus só queria castigar, não. Deus precisava mostrar para ele que ele era maior e era o Deus acima de todos os deuses, que eram os deuses cultuados ali no Egito. E as pragas que nós vamos vendo nada mais são do que a demonstração do pecado e dos erros do povo, até a última das pragas, o espírito destruidor. Este espírito que a palavra diz que todos os anos passa sobre a face da terra. Então Deus, naquela última das pragas, vai falar com Moisés e vai dizer: Moisés, nessa noite, passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens, como o dos animais. E aí vocês dizem: mas por que, padre, os primogênitos? Porque foi exatamente isso que o Egito fez com os filhos dos hebreus. Eles mataram e abriram legalidade. Eles mataram as crianças sobre o rio, e aquele espírito de morte vinha para vingar a morte dos inocentes. Agora veja, não é Deus que estava fazendo isso, o demônio estava fazendo isso, era o espírito destruidor. Então Deus diz: ele vai passar, e ele diz: eu protegerei vocês. De que forma? Ele diz: exercerei minha justiça contra os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Pois vendo o sangue, passará adiante e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor quando o Egito for ferido. Então Deus disse: reúna a família, preparem um cordeiro, vocês vão comer da carne deste cordeiro, vão beber do sangue deste cordeiro, e o restante do sangue vocês vão marcar as portas das casas de vocês, contra este espírito de morte. O que este sangue simbolizava? Jesus Cristo. Ele lembrava o pecado dos irmãos de José, que mataram o próprio irmão, que queriam matar o próprio irmão, que fingiram a morte desse irmão e o venderam como escravo ao Egito. Aí eu pergunto: o que eles se tornaram? Escravos aonde? No Egito, não é? O povo de Israel não era escravo no Egito? Catequese, gente, não era escravo? Se tornaram escravos por quê? Era o que eles desejaram no coração. Gente, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E como é que nós quebramos as maldições? Porque veja, essa maldição continuou se perpetuando. Como é que ela é quebrada? A partir do momento que existe arrependimento. E o arrependimento é demonstrado como? Com sinais. Então Deus diz assim: através deste sinal, vocês vão demonstrar o arrependimento. A oração, o clamor, essa entrega vai mostrar que vocês pertencem a mim. E ao ver este sinal, este espírito de morte não entrará na casa de vocês. E poderíamos dizer aqui: o espírito do vício, o espírito da intriga, o espírito de briga, o espírito de discórdia, o espírito de miséria, ele não entrará na casa de vocês. E por que tem entrado? Porque talvez ainda existe essas portas abertas. Os erros que vêm lá de trás, as coisas que vieram lá de trás e que Deus quer hoje libertar. Nós estamos aqui diante do Cordeiro. E hoje não é mais um animal. O Cordeiro hoje é o próprio Jesus Cristo que está aqui, no seu corpo e no seu sangue.
E aí vocês vão dizer, mas padre, quem garante que o senhor não está inventando isso? Porque Jesus disse. Na última ceia ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças, abençoou, proferiu a oração de ação de graças e disse: isto é o cálice do meu, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados e para a vida eterna. E como que termina o texto aqui? Deus diz: conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor, a Santa Missa. O dia do Senhor, o dia da honra do Senhor. E fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Então Jesus pega a Páscoa da antiga aliança e transforma na Páscoa da nova aliança. Então não é mais nós que sacrificamos. O próprio Deus se sacrifica e derrama o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Então o sangue do José, o falso sangue, né? O sangue do cordeiro sobre a roupa do José, que simbolizava a morte do irmão, agora é o sangue de Cristo, que não dá o seu sangue porque tomam, ele dá porque ele quer. Tanto que ele diz para o Pilatos: não, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. E dou para quê? Porque tem um propósito, o meu sangue é vida. O meu sangue é perdão, o meu sangue é libertação, e todo aquele que clama e vem a mim, será liberto. E hoje nós precisamos começar a pedir a Deus libertação, de tantos erros que carregamos, de tantas maldições que carregamos, de tudo aquilo que está sobre nós, porque ao clamar a Deus, Ele nos liberta, ao pedir a Deus, Ele nos liberta, Ele nos livra, Ele nos dá vida nova, e é isso que hoje nós precisamos clamar. E eu quero que nesse instante você feche os seus olhos, eleve a sua oração agora a Deus, e peça a Ele essa direção, peça a Ele essa força, pede a Deus hoje essa graça. Quantos de nós que estamos aqui sofrendo, quantos de nós que estamos aqui perecendo, andando nessa vida sem alegrias, sem honra, andando numa vida sem direção. Quantos de nós que temos passado e enfrentado tantas adversidades, quantos de nós que temos chorado tanto por causa daquilo que as nossas gerações vêm enfrentando. Quantas famílias, Senhor, que estão enfrentando o vício de geração em geração, o pai, o avô, os filhos, os netos. Quantas casas, meu Deus, que não tem mais paz. Quantas casas, meu Deus, que têm sido tomadas pelos espíritos de divisão, de briga. Quantas famílias, Senhor, que não conseguem um conversar com o outro. Os irmãos estão divididos, a casa está dividida, meu Pai. Quantas famílias, Senhor, que o casal não se acerta, que o casal não consegue ter paz, não consegue ter diálogo. Quantos lares, Senhor, têm sido destruídos por Satanás, por intrigas, por amizades falsas. Quantas vidas, Senhor, têm sido destruídas porque têm sido levadas pelo pecado, pelo erro, pelas falhas. Quantos, Senhor, têm sido consumidos pela ambição, pelo roubo, pela mentira, pela insensatez. Quantos, meu Pai, que estão aqui agora, clamando a Tua misericórdia. E eu peço agora, Jesus, derrame sobre essas vidas. Derrama, Senhor, nesta manhã sobre estes corações o perdão, a reconciliação. Derrama, Senhor, o Teu sangue precioso.
e que nessa comunhão, Senhor, queremos tomar, nesta comunhão queremos receber, ao participarmos, Senhor, do banquete nupcial do Cordeiro, sejamos lavados dessas culpas, destes erros, dessas transgressões, porque o Teu sangue cura, pelo Teu sangue somos libertos, pelo Teu sangue, Senhor, somos abençoados, e que esta aliança esteja em nós, e que esteja sobre a nossa família. E agora vamos ficar de pé, estenda a sua mão aqui, para esses nomes, e eu quero agora fazer uma oração, sobre esses nomes que estão aqui no altar, os sobrenomes dessas famílias. Eu quero agora pedir a Deus a libertação de toda maldição hereditária. Deus eterno e todo-poderoso, Deus de todo poder e consolação, abençoai, Senhor, e santificai as nossas famílias. Abençoai, Senhor, e santificai de todos os pecados, de todos os erros, de todas as transgressões. Visita, Senhor, o nosso passado. Visita, Senhor, as falhas dos nossos antepassados, as brigas de família, as tragédias familiares, as escolhas, os erros. Visita, Senhor, a tudo o que aconteceu no passado e quebra, meu Deus, macumbas, feitiçarias, pactos de sangue, pragas rogadas, palavras de maldição, invejas, brigas familiares, contendas, ganância, ódio, adultérios, abortos, assassinatos, homicídios, suicídios. Vai, Senhor, sobre a história da nossa família. Vai agora, Senhor, sobre o passado das nossas famílias e liberta de todo o mal. Liberta agora, Jesus, de toda transgressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.